os tempos mais remotos, os homens simbolizam suas conquistas com marcos verticais. Totens, menires e obeliscos representam a união entre o céu e a terra como expressão do sagrado. Taiti, o princípio fundamental que rege o pensamento chinês, significa viga mestra. Uma viga que em si mesma representa a unidade, mas que ao mesmo tempo separa e faz a mediação entre os opostos. O nosso tronco é a nossa viga mestra. Ele integra e equilibra as várias partes do corpo, articula e coordena os movimentos e possibilita a distribuição da energia vital por todo o organismo. Feixes de nervos, tendões e músculos partem da espinha central para todo o corpo e por eles a força interna chega até a ponta dos dedos dos pés e das mãos. Como uma árvore que se curva para desfrutar dos benefícios do vento e retorna à sua postura, devemos preservar o nosso eixo interior firme e flexível, para usufruirmos dos desafios da vida e retornarmos a nós mesmos enriquecidos com a experiência. Diante do encantamento das sereias dos mares da Grécia mitológica, Ulisses, herói das Odisseias, pediu que o prendessem ao mastro do navio para que ele pudesse ouvir a mágica melodia sem se projetar nas águas revoltas. Ulisses nos dá o exemplo de como permanecer no eixo, pois ligados ao mastro de nosso próprio navio, podemos inflar a nossa vela interna para seguir viagem. Pronto. Então hoje a gente vai ver os três últimos exercícios da segunda série, né? Essa segunda série, lembrando um pouco, trata das costas e da região lombar. Nós temos um eixo que fica aqui nas costas. É como se fosse um mastro de um navio, né? Então, é esse eixo que nos dá a integridade, que distribui toda a força pelo resto do corpo. E ele deve estar flexível, né? E ereto. Mesmo que ele se curve, mas ele volta à posição ereta. O eixo físico, ele é representado pela coluna. Agora, tem um eixo energético também. E que esse eixo energético é o alinhamento de dois centros. Um que fica aqui bem no meio da cabeça, né? Que a gente chama centro yang. E outro que fica entre os órgãos genitais, bem aqui dentro, no baixo ventre, que chama centro yin. Tá bem? Mas hoje, os exercícios que nós vamos fazer são um pouquinho mais complexos, aí eu chamei a Rosângela para ajudar. Vocês vão ver uma vez o exercício e procurem ver com atenção como é que ela vai fazer. Eu vou dando alguns toques, depois a gente faz junto. Então, esse exercício chama abrir os braços e flexionar o tronco. Vamos lá, Rô? Então, ela vai cruzar as palmas na frente, erguer os braços, abrir do lado do corpo, aqui na posição horizontal, e flexionar o tronco aqui na região da virilha. E depois abaixa os braços e cruza as mãos. É claro que se você flexionar um pouquinho mais na altura da virilha, os dedos quase que encostam no chão. Aí ela vai levantar os braços até a altura da orelha e logo em seguida levando o tronco tudo junto, tá? Mais uma vez, Rô, abre o braço,
Então, vamos mais uma vez. Abriu, levantou, abre os braços do lado do corpo, flexiona e abaixa o braço. Fica assim um pouquinho, Rô. Algumas coisas. Aqui, as costas devem estar horizontal, a cabeça alinhado com a coluna. Então, para que isso aconteça, o seu olhar é meio dirigido para um ponto bem lá na frente, para não pender a cabeça, tá? Não fazer isso com a cabeça. Então, a cabeça tem que estar retinha. A musculatura aqui das costas estão, como é que eu diria, sem força, não faz força, não tensiona. Toda a força para levantar a coluna retinha vem aqui da barriga. Olha, é aqui da barriga que levanta. E aí abre. Agora faz mais uma vez, isso. Aqui termina o movimento e ela volta com as mãos na cintura. Bom, então a força é uma força interna, né, que vem e levanta a sua coluna, né, Rosângela? Isso. É uma força interna, quer dizer, em questões musculares, como é que é? Trabalha músculo abdominal e os músculos das pernas, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso. A ideia é que, na verdade, desde a base dos pés, né, vocês sintam o chão e essa força vai ajudar a fortalecer também os músculos adutores, né? E consequentemente, você vai estar trabalhando corretamente a inspiração na volta, recolhendo o baixo ventre, e é onde você não coloca a força desnecessária, né, e não prejudica a região lombar. E utiliza realmente os músculos abdominais, o reto abdominal até chegar na posição vertical. E também as pernas devem ficar estendidas e dessa forma você trabalha também os glúteos, trabalha os glúteos e, né, todo o alongamento posterior. Isso. Vamos fazer uma vez para a gente ver? Para vocês sentirem? Os pés são da largura dos ombros, né? Então, cruza aqui na frente. Aí a gente vai suspender os braços, olhando para as mãos acima da cabeça. Separa os braços, olha para frente. Os braços ficam no nível dos ombros. Aí flexiona o tronco na altura da virilha, na região da virilha. Aí solta os braços e cruza ele na frente, cruza as mãos na frente e suspende até a altura da orelha e suspende o tronco de uma vez. Mais uma vez. Abaixa e cruza as mãos na frente do corpo. Aí a gente retorna com as mãos aqui na cintura, tá bom? Agora esse movimento eu gostaria que corrigir o Jean Paul, tá? E vocês vão observar o movimento dele e observar o que eu vou corrigir nele. Você quer fazer uma vez, Jean? Então, cruzou as mãos na frente. Bom, já nas mãos cruzadas, eu vou corrigir que é assim, uma sobre a outra, tá? Isso. Aí suspende até acima da cabeça. Aí separa os braços. Isso. Nem muito baixo, nem muito alto. Deve-se colocar aqui na altura dos ombros. Aí você vai flexionar o tronco na região da virilha e as mãos naturalmente viram. Você nem precisa mexer as mãos. Isso, espera um pouquinho só. Pode virar, pode ficar na posição horizontal. Isso, fica assim um pouquinho, tá vendo? Tá? E aí vai abaixar os braços e cruzar as mãos de novo. Nessa altura, ele não deve pender a cabeça.
Por isso que ele deve olhar para um ponto na frente, assim a cabeça fica alinhada com a coluna, tá? Aqui, toda a musculatura aqui da coluna está solta, não está fazendo força. Aí você vai levantar a mão até na altura da orelha e levantar tudo aqui, tá certo? Aí, abre, flexiona, solta o braço e volta com a mão na cintura. Isso. Assim. Tá ok? Você sentiu levantar por aqui, pela barriga? Tá. A Rosângela tem uma observação interessante a respeito de como que os exercícios vão se somando, né? Como é que... Uma coisa interessante é que se a gente observar desde o primeiro movimento da cabeça, né, na região cervical, esse movimento, tanto dos braços, os movimentos que foram ocorrendo, os mais simples, os primeiros, eles vão se somando e nunca você deixa de trabalhar essa região cervical, você está sempre alongando a coluna como um todo, os braços. Isso vai dando também uma vantagem de você melhorar sempre os exercícios anteriores, né? E a coisa o movimento vai crescendo, os exercícios vão se somando um ao outro. Isso é muito interessante observar. Perfeito. Até o final da série isso acontece, né? Porque quando você olha, você trabalha a região do pescoço, né? Então nós vamos observar esse ponto que a Rosângela falou e vamos fazer o exercício de novo, mas preste atenção no olhar agora, tá? Então, vamos lá? A gente cruza as mãos, você está olhando para as mãos, tá? E quando você suspende o braço, você continua fixando o olhar nas mãos. Aí, quando abre os braços, olha para frente. Flexiona o tronco na região da virilha e abaixa o braço cruzando as palmas, você está olhando num ponto lá na frente. E aí quando levanta o tronco e o braço, olha as mãos, olha na frente, flexiona o tronco, solta cruzando as mãos e volta com a mão na cintura. Tá? O próximo exercício chama apontar para o lado. Tá? Eu e a Rosângela, a gente vai mostrar. Se vocês quiserem tentar fazer junto, também tudo bem. Tá? Quando você volta, tem que dar meio passo, porque esse exercício necessita de uma base mais larga, mais ou menos 1,5 largura a 2 larguras do ombro, tá? Chama apontar para o lado. A gente faz para o lado esquerdo, tá? Então, é um movimento coordenado dos pés e das mãos. Aponta para o lado e volta, recolhendo a palma. Aponta para o outro lado e volta. Isso. Esse exercício também fortalece essa região da coluna, né? Essa base da coluna, além de fortalecer a perna também. Agora nós vamos então, primeiro, ver um pouco a questão da base, que é importante. Né? A questão de uma sustentação firme das pernas. Então veja, você está 1,5 largura, um pouquinho mais largo, isso. Vamos fazer só os pés, por enquanto, tá? Então, a gente vai virar pelo calcanhar, virar a ponta do pé e flexionar a perna da frente e estender a perna de trás. Essa postura chama arco e flecha. A perna da frente se assemelha a um arco, a perna de trás assemelha uma flecha, tá?
o peso está mais 70% na perna da frente, a perna de trás deve estar estendida e a bacia e a coluna devem estar eretas. Isso. Cuidado para não fazer assim, tá? E nem para projetar o joelho, tá? Deixa que o próprio peso, centro de gravidade, puxe você para baixo e trabalhe as pernas. Aí volta. O seu Mário tem que ficar com os pés um pouquinho mais abertos, seu Mário. Isso, mais um pouco. Mais largo, isso. Vira e flexiona. Tá, fica assim um pouquinho, seu Mário.